No vídeo anterior, definimos a humildade de espírito, que faz parte do caráter do homem cristão. O homem cristão se reconhece como um mendigo espiritual, necessitando da graça do Senhor. Ele não dá desculpas sobre nenhum de seus pecados, mas reconhece todas as suas fraquezas e as confessa. Ele deixa isso claro por palavras e também por exemplos. Derivado desse caráter confessante desse homem cristão, ele também é um humilde servo a serviço do Senhor Deus e também do seu próximo. Portanto, um homem cristão, humilde servo do Senhor, não pode ser alguém morno em seu serviço. Agora vamos considerar a segunda bem-aventurança. Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. O que isso significa e como isso se aplica ao homem cristão? Bom, existe uma ideia geral de que homens não choram. Porém, olhando as Escrituras, o próprio Senhor Jesus Cristo, ele chorou pela morte do seu amigo Lázaro. No mundo quebrado como o nosso, nós choramos sim os efeitos da queda. Nós choramos os efeitos das doenças, das frustrações. O choro que Jesus está falando é relacionado com os pecados, assim como também foi a humildade de espírito. O pecado é a mãe de todas as tristezas. A morte é o clímax dessa tristeza. E a morte é o salário do pecado. O homem piedoso deve chorar em reconhecimento desse fato, mas principalmente por causa da sua própria natureza pecaminosa. Agora, como o homem piedoso pode vir a chorar os seus pecados? Ele só o fará, meus irmãos, se tiver o pecado em alta conta. Ele só o fará se ele tiver uma resolução firme contra os seus pecados. Ele só o fará se ele considerar que quem não mata o pecado será morto por ele. Esse choro pelos pecados vai além do mero remorso também. Isso é importante da gente definir. Por exemplo, o rei Saul, ele chorou também, chorou pelos seus pecados diante de Deus. Mas o que aconteceu foi que ele não mudou a sua vida. Judas a mesma coisa. Ele traiu o Senhor, ele chorou, mas o seu remorso não produziu mudanças. Ele finalmente veio a tirar a sua própria vida. Esses são exemplos para que o homem bíblico considere. Agora, por outro lado, outros exemplos agora positivos sobre o rei Davi. Depois de seus terríveis pecados e confrontado pelo profeta Natã, Davi rasgou o seu coração em arrependimento sincero diante de Deus. E foi ele quem também disse para o nosso consolo as seguintes palavras: Deus não desprezará um coração contrito. E Deus não o desprezou, e ele saiu então consolado. Finalmente, o discípulo Pedro, ele chorou amargamente por ter negado a Cristo 3 vezes. E o Senhor o perdoou futuramente, e ele então saiu consolado. Que tipo de pecados, então, nós podemos considerar como sendo leves, né, e nós não damos a devida consideração? Então, o homem cristão não pode considerar a mentira como um pecado leve ou pequeno. O homem cristão não pode considerar a nudez ou a imoralidade em imagens, filmes e TikToks como algo normal. Ele não deve ser tolerante com pensamentos imorais. O homem cristão não deve ser tolerante com a preguiça também. Ele não deve ser tolerante com a falta de força ou negligência que ele venha a ter em seus deveres espirituais. O homem cristão deve lamentar, chorar, orar e buscar a graça de Deus sobre esses pecados. Tiago 4, 8 a 10 alerta o homem cristão: afligi-vos, lamentai e chorai, converta-se o vosso riso em pranto e a vossa alegria em tristeza. Humilhai-vos na presença do Senhor e Ele vos exaltará. Portanto, meu conselho a você é que você ore para que o Espírito Santo produza um novo zelo em você. Confesse seus pecados e busque a ajuda dos seus pastores. Divida também as suas dificuldades com um irmão que você possa confiar, um irmão confidente. Ele vai poder orar com você em relação a esses pecados. Cristo certamente, meu irmão, lhe concederá o que é bom e útil para o seu serviço. Ele certamente o fortalecerá e vai confortar aqueles que choram de forma sincera. Que Deus te abençoe.